Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando você, a sua família, você que também está aí nos assistindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que essa semana possa ser, em nome de Jesus, uma semana produtiva, uma semana onde o Espírito Santo de Deus vai cumprir o propósito de Deus, dele na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. É assim que, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite. Amém? Graças a Deus. Irmãos, estudando um pouco para estar aqui ministrando para você, nós ultimamente estamos vivendo um momento de bastante dificuldades na mente, dificuldades nas nossas profissões. O mundo, ele está doente, o mundo padece, não só a nossa nação. E nessa noite e essas últimas semanas, eu tenho crido que o Senhor Jesus, ele precisa movimentar, ele precisa sacudir nós como cristãos. Algumas semanas a gente tem visto que nós estamos caminhando aí já para o mês 5, sexta-feira já é dia 1º, e nos últimos 5 meses nós estamos vivendo palavras, ouvindo palavras sobre palavras com um tema de transformação. E nessa noite eu quero te encorajar, você, a pensar, a refletir sobre, nos últimos 5 meses, o que Deus tem transformado na sua vida. O que é que nos 5 meses Deus transformou na sua vida? E já vem de 3 semanas que eu venho pensando sobre isso. Eu não posso fugir do tema que a minha igreja, que o Espírito Santo de Deus revelou para a minha igreja. Eu não posso andar fora desse tema, eu não posso andar fora desse propósito. E eu venho pensando, eu venho refletindo sobre isso, e nas últimas 3 semanas eu tenho visto palavras aqui onde o Espírito Santo de Deus, ele ministra no meu coração, não sei se assim no seu ministra, mas ele vem nos mostrando que a transformação para a nossa igreja, ela tem ido mais lenta. E isso me preocupou porque eu vi isso em mim. Algumas transformações nós precisamos viver ela. E muitas das vezes a gente acha que é por culpa do Espírito Santo, ou por muitas das vezes é falta de instrução pastoral, ou não sei, ministerial. E eu me peguei me cobrando sobre isso nas últimas 3 semanas. O Espírito Santo de Deus, ele já tinha me dado uma palavra, e eu precisava organizar essa palavra dentro da Bíblia. Porque é dela que nós precisamos alcançar a nossa transformação. Em 2026, ele está passando, caminhamos aí para a metade do ano. E uma reflexão que você precisa trazer para você, atrair para você. Não precisa atrair para sua esposa ou para os seus filhos, mas atrair para você. Nos últimos 5 meses, vivendo debaixo de uma transformação. O que Jesus tem alcançado? O que Jesus tem transformado na sua vida? E isso me choca. Porque em 5 meses eu pude ver pouquíssimas transformações. Em 5 meses eu tenho visto pouquíssimos processos de transformações. E as últimas 3 palavras, a última palavra de domingo eu não estava aqui, mas o pastor pediu para me analisar e ele veio falando um pouco sobre a unção. E aí o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração. Eu falei, por que eu não preguei antes dele? Eu vacilei. Mas o Espírito Santo de Deus, pastor, já tinha me revelado aquela palavra. A introdução daquela palavra. Mas em que sentido? Nós, como igrejas, estamos perdendo a unção do Senhor. Quando nós perdemos a unção do Senhor, a presença dele se afasta de nós. E eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Meu Deus, como que eu deixo, como um cristão, a tua presença e a tua unção se afastar de mim? E quando a unção do Senhor, que nos representa através da sua palavra, através do seu chamado, quando ela se afasta das nossas vidas, as coisas começam a dar errado.
o casal, o esposo e a esposa, um olha para o outro e a coisa já não vai nada bem, e a frequência da casa já não vai nada bem, e nós não conseguimos achar graça em nada, nós não conseguimos nos ver como realmente um cristão, andamos desanimados, tristes, fadigados, sem rumo, sem canto, nada está bom. E eu tentando entender um pouco sobre isso, o Espírito Santo de Deus me disse, existe apenas uma paz, e essa paz só vem de mim. Todas as vezes que nós, como cristãos, perdemos a unção que vem dele, a paz se afasta da nossa casa. E eu me cobrando isso, o irmão Wendel, ele pregou aqui no culto de homens, e quando ele me pregou, o Espírito Santo de Deus me confirmou uma obrigação, um desafio. E esse desafio era fazer um culto na minha casa. Quem aqui já fez nesse ano um culto na sua casa? Fique tranquilo, não é para você chamar seu vizinho, não é para você chamar seu parente, é para você entrar para dentro da sua casa, fechar a sua porta e falar assim, agora é a hora. Agora é eu, minha esposa e meu filho. Agora o Satanás vai bater em retirada. Agora o Espírito Santo de Deus vai se sentir a favor de morar na minha casa. Porque é muito bom, irmãos, quando uma pessoa ela vem te falar uma coisa e você fala, não, agora eu vou rebentar. Agora eu vou rebentar. Mas quando você chega na sua casa, aquilo que você pregou lá serve mais para você viver dentro da sua casa do que o irmão que está sendo orientado por você viver. E nós achamos o máximo quando uma pessoa abre o seu coração e começa a falar para você, e você fala, eu li sobre isso na palavra. E agora eu irei usar o que eu li, as chaves que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Agora chegou a hora de eu ministrar na vida do meu irmão. Mas aí eu te pergunto, quais são as transformações que têm alcançado o seu lar? Qual foi a transformação que aconteceu no seu lar? Eu confesso que toda virada de ano eu choro, porque eu preciso fazer uma autoanálise do que aconteceu no decorrer do meu ano. Se é um processo, se é um desafio viver uma transformação, eu preciso estar debaixo desse tema. Não tem como eu estar dentro da minha igreja está vivendo um tema e eu querer viver outro. Ou você vive esse, ou não tem outro. E eu fiquei assustado quando o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração. E você quer saber como que ele confirma? Nas pequenas coisas. Meu filho tem 5 anos, ele ainda estuda o agrupamento 5. Não conta nota, não conta, falta conta, mas não conta nota, não é ano letivo. E nós recebemos uma carta onde lá estava escrito assim, ó, com muita dificuldade na leitura, com muita dificuldade na interpretação, nos números, no conhecimento dos números. E aquela hora eu falei assim, não é possível, agora eu pego ele. E o Espírito Santo de Deus falou assim, da mesma forma está vocês no tema da sua igreja. Com falta de vontade, com preguiça, com desânimo, amando mais o mundo do que as coisas do Senhor, buscando viver eternamente aqui, porque não existe nenhum outro tema, é esse. Então, se eu não vivo esse tema, eu estou amando o mundo. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Pessoas padecendo, relacionamentos não aguentando, não suportando as dificuldades do dia a dia.
E agora nós vamos ler sobre um homem que, no meu entendimento, ele nem precisava passar por aquilo. Mas por viver debaixo de uma autoridade do Senhor, ele passou por cada dificuldade, ele suportou cada situação na sua vida. Mas aí eu te pergunto, o que você tem suportado pelo reino dos céus? Uau, irmãos! Uau! O que eu tenho suportado pelo Senhor nessa terra? Eu me fiz essa pergunta hoje, me olhando no espelho. Seu sem vergonha, o que você tem suportado pelo reino de Deus? O que você tem suportado pelo Senhor? Ah, irmãos, aí eu me baqueio na hora, eu já me bato em desespero, ainda mais sabendo que eu tinha que pregar isso aqui. Eu já me bato aquela fadiga, até tonto eu já fiquei hoje. Foi nem que eu vou lá pregar de joelho, mas que eu vou, eu vou. Eu vou sentar aqui, mas que eu vou, eu vou. Por quê, irmãos? Porque isso é um desafio. Cumprir com o seu chamado é um desafio. Com a oratória que o pastor Wesley tem hoje, se ele não quisesse cumprir o desafio na vida dele, para com o Senhor, ele seria um grande advogado, um grande delegado. E cada um com os seus problemas. Isso, irmãos, ele como o anjo dessa igreja, nós precisamos sim refletir. Onde está a frequência do meu pastor? Ele tem reclamado, ele tem murmurado, ele tem me desanimado. Eu sei de uma coisa, toda vez que eu ligo para ele, ele joga eu para cima. Às vezes eu vou até amarrado, mas eu vou. Então, nessa noite, igreja, que você possa, em nome de Jesus, adequar a sua vida, adequar a sua casa para o tema transformação. Em nome de Jesus, não atrapalhe minha bênção. Nós precisamos andar em sintonia. Nós somos uma eclésia, nós somos uma igreja. Nós precisamos andar em comunhão. Nós precisamos andar lado a lado. Quem sempre anda na nossa frente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos andar juntos para que nós possamos chegar no final do ano e entender: eu fui transformado, eu fui restaurado, eu fui mudado. Existe a presença do Senhor na minha casa. Todas as vezes que uma pessoa vai lá, ele abre a porta e fala assim: eu posso dormir aqui porque eu não estou conseguindo sair daqui, porque aqui eu consigo sentir a presença do nosso Senhor. É isso que é ser igreja, é isso que é ser cristão. Aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me deu um tema, e esse tema, ele bagunçou um pouco a minha vida espiritual, porque nós precisamos ser bagunçados sim. Nós precisamos entender quando nós não estamos andando conforme a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós precisamos sim ficar chateados com nós mesmos. E olha só o tema: voltando para a unção que foi perdida. Voltando para a unção que já foi perdida. Voltando para a unção que está quase perdida. Está quase. E um tema como esse, ele consegue me levar lá atrás. Eu entendo que você também consegue voltar lá atrás. Quando nós nos convertemos ao Senhor, e nessa conversão, não tem essa pessoa que não teve tantas experiências para com o Senhor. Não sentiu aquele arrupio no culto, não conseguia se ajoelhar e só de se ajoelhar já começava a chorar. E eu consegui voltar lá atrás, ao ponto de que quando nós se convertemos, nós falamos assim: eu vou ler essa Bíblia. E eu lembro que em 2013, como eu fiz isso? Pegava a Bíblia e meu pai falava assim: meu filho, você não vai jantar não. Não, hoje eu não quero jantar não, só quero ler esse negócio aqui, eu preciso entender. Na igreja que eu era nesse ano, era muito difícil você crescer dentro de uma igreja. Na verdade, eu nunca tive interesse, mas eu tinha vontade de entender como que acontecia no mundo espiritual. Como que funcionava. E você, quantos anos você tem de cristão?
Você já buscou entender como que o mundo espiritual funciona? Certa vez eu estava em um velório, esse dia foi muito doido. Já tinha algum tempo que eu não estava mais buscando, jejuando como antes. Só que o Espírito Santo de Deus, ele te mostra ainda algumas coisas para você entender como que funciona. E eu num velório, vários cristãos, de repente, uma escada bonita, era num cemitério, saída ali de Senador Canedo, e eu sentado no sofá, e um monte de cristão assim conversando, e outros falando e tal. De repente sobe uma mulher, segurada na mão de 2 meninos, e ela vai subir na escada, e eu estava com a cabeça baixa. Quando eu levantei, irmãos, eu vi claramente uma luz negra sobre a vida dela. E eu falei assim, virei para a Natália e falei assim, aquela pessoa ali, se um pastor pôr a mão na cabeça dela, ela entorta no mesmo minuto. Qualquer pessoa que levantar a mão em favor dela e clamar o nome do sangue de Jesus, ela vai cair ali mesmo. E aí, irmãos, eu sei que ela era uma pessoa fluente, ela era do convívio próximo, eu acho que era parente de quem estava ali sendo sepultado. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, ela vai pedir a palavra, e você vai ver que a luz não se mistura com as trevas, mesmo quando a pessoa não consegue entender o mundo espiritual. Foi dito e feito. De repente, o pessoal começou a orar, começou a cantar, e aí perguntou se alguém queria falar alguma coisa. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Ela levantou a mão. Quando ela começou a falar, que eu olhei, já não tinha mais ninguém naquele lugar. Eu fiquei até sem graça. Eu falei, meu Deus, como que nós, cristãos, eu lembro disso até hoje, precisamos entender a frequência de cada lugar que nós estamos. Se é nisso que você precisa ser transformado, busque entender sobre o mundo espiritual. Glória a Deus. Aleluias. E aqui eu anotei uma frase bastante interessante, que diz assim, ó, a unção se perde quando paramos de obedecer. Ela se perde nas nossas vidas. Quando a desobediência ela é manifesta nas nossas vidas, a unção ela para de se manifestar, e quando ela para de se manifestar, a presença do Senhor se afasta. E eu sei que o texto é muito grande, mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vai dando glória aí. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 1. A palavra do nosso Senhor, ela vai falar um pouco sobre o momento em que Deus ele dá uma arrochada em Samuel, e posteriormente, uma pessoa que aqui ainda não tinha unção, ele tinha apenas experiências, ele vai ser promovido diante de um povo. E essa pessoa é Davi. E no versículo 1 diz assim, ó, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de quê? De azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido de um rei. Porém, disse Samuel, irmão, Samuel aqui, ele era um profeta. Olha Samuel com medo. Presta atenção, Samuel com medo. Quem dirá nós? Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor.
e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, o que disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse: também a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os teus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Ah, irmãos, agora vem o improvável. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentamos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou ele em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmãos, aqui nós estamos vendo um jovem que nem seu pai dava credibilidade para ele. Ele apresentou o que tinha aparência, o que tinha altura, o que era um guerreiro. O Senhor falou isso daí para mim, eu já rejeitei. Vocês estão entendendo o nível de Davi? Vocês estão entendendo o nível de Deus, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa? Para nós, como homens, era mais fácil escolher ele, porque ele era grande, era forte. Até Samuel, sim, falou assim: eu acho que é esse mesmo. Aqui nós vemos um pai menosprezando um filho, porque é muito fácil nós falarmos de Davi sem olhar os detalhes que o texto nos ensina. A história dele é uma história grande, porque até aqui nesse momento, Davi ele tinha apenas experiências para com o Senhor. Não existia uma unção sobre ele de Deus. As experiências que ele tinha era apenas de ter matado ursos, de ter matado leão. Ele não tinha um momento assim de receber aquela unção que iria correr da cabeça dele até as plantas dos seus pés. Não existia uma unção. E ele precisava passar por esse momento. Mas existia um homem que já tinha recebido a mesma unção. E esse homem era Saul. E pela sua desobediência, ele perdeu a unção, e perdeu a presença, e perdeu a amizade. E isso me assusta. Imagina só nós perdemos a amizade para com o único Salvador das nossas vidas. E eu fiquei refletindo sobre isso. Mas até aqui,
nas experiências que Davi viveu, ele não teve nenhuma dificuldade em outras áreas da sua vida, tais como viver perseguido. Se nós formos ler aqui, é uma história muito grande, então nós não vamos ler, mas, fazendo um resumão, nós entendemos que, a partir desse momento, que Davi recebe essa unção do profeta Samuel, quando ele recebe a unção, que o profeta vai embora, Deus agora começa a trabalhar e fala, eu preciso gerar. Igreja, como eu fiquei viajando nisso. Eu preciso gerar uma situação para esse jovem começar a ser visto pelaquele povo. E eu fiquei pensando, irmãos, quando Deus ele derrama sobre você uma unção, fique tranquilo, essa unção não é para você apenas carregar a presença, mas é para você carregar a sua cruz seguindo Jesus. Nós precisamos carregar as nossas cruzes. Sempre queremos caminhar deixando ela de lado. Não. Aqui Deus ele falou, agora eu preciso trabalhar. Eu preciso formar esse homem como um representante meu na terra. Porque o outro eu já reprovei. O outro eu já anulei. E então, nós bem sabemos que o momento em que Deus gera a promoção, né, de Davi perante aquele povo, é o momento que ele é enviado para ver os seus irmãos. Ele não foi para lutar com Golias, ele não foi para guerrear, ele foi para ver como seus irmãos estavam. Mas entenda uma coisa, quando você está vivendo com a unção na sua mente, com a unção na sua cabeça, entenda uma coisa, Jesus sempre está trabalhando. Aqui nós conseguimos ver Jesus trabalhando. Enquanto Davi estava indo para ver os seus irmãos, Deus estava trabalhando para ele. Deus estava trabalhando para promover ele. E é assim com nossas vidas. E nós já sabemos a história, que ele luta contra Golias, ele vence Golias, e ali aquele povo conhece Davi. E o que é que eu tenho para falar para a igreja? Quando você carrega a unção, várias coisas vão acontecer. É milhares de coisas. O cristão, ele corre da unção, porque a unção responsabiliza. A unção, ela cobra. A unção traz ameaça. A unção traz rejeição. Então as pessoas fogem da unção. Fogem das obrigações. Porque isso o quê? A sua mente, ela te bloqueia. Ela vai te bloquear. Fala, corre da unção, porque se você correr dela, você não vai gerar para si problemas. Porque se os problemas de Davi fossem apenas matar leão e urso, ele já estava craque nisso. Então ele poderia continuar a vida dele toda, apacentando as ovelhas, matando leão e urso. Mas a história dele aqui muda. O que eu tenho a dizer para a igreja? Todas as vezes que você aceitar carregar essa unção, carregar essa presença, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Nós conhecemos a história, sabemos que, eu até anotei aqui, que Saul, ele começa a ter aquela leve desconfiança de que possivelmente ali tinha um homem que ia pegar o seu reinado, porque nunca foi dele, sempre foi de Jesus, sempre foi de Deus. E aí ele começa a trazer ameaças. Por quê? Qual que é a revelação que nós podemos ter disso? Todas as vezes que você carregar uma unção, vai ser levantada uma pessoa que não tem unção, ou que já perdeu a unção, para tentar matar a unção de Deus, a presença de Deus que está sobre você, que está sobre a sua casa, que está sobre a sua família, que está sobre os seus negócios. E eu fiquei viajando nisso. Aqui nós lemos um homem que acabou de perder a unção, e um homem que acabou de ganhar uma unção, e aquele que perdeu quer matar o que ganhou. Eu tive essa breve revelação desse texto,
E isso me chocou. Porque todas as vezes que você estiver caminhando debaixo do propósito do Senhor para a sua vida, será levantado alguém para tentar te matar, para tentar te derrubar, para tentar te humilhar, para tentar te rejeitar. Quantas pessoas que aqui estão, que já foi rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo futuro, pelas palavras que foram lançadas. Quantas pessoas aqui já não andou perdido por falsas histórias? Porque tudo que vem do Senhor não é isso. O que vem do Senhor é totalmente diferente. Nós vimos um homem aqui, um rapaz, que o pai dele, quando ele ia receber a unção, irmãos, ele ia receber uma unção verdadeira. Ele ia receber uma unção de representar Deus na terra. Às vezes a gente lê e vê lá assim, e Samuel batizou Davi como rei. Mas se você for levar para o lado espiritual, nós podemos ver que Samuel batizou alguém que iria representar Deus na terra. Todas as vezes que você for levantado para representar Deus na terra, fique tranquilo, os mais próximos é o que vai tentar te derrubar. Nesse momento foi o pai de Davi. Falou assim, tem um pequeno lá, mas não botando muita fé nisso daí não. E Jesus, e Deus, naquele momento não estava olhando para nada. Ele estava olhando para a intenção do coração. Ele estava olhando para ver se tinha um coração que estava disponível. Quantos corações aqui hoje está disponível para receber uma unção que vem direta do trono do Senhor? Não uma unção que vem de homens, de coisas, mas uma unção que vem direto do trono. Porque aqui foi uma unção do trono, não foi uma unção qualquer. Foi o próprio Deus que disse, vai lá Samuel, batiza esse homem, que esse batismo ele vai vir, unge esse homem, que essa unção ela vai vir de mim. Ah, igreja. Ah, igreja. Fica atento, igreja. E Davi, nós conhecemos muito a história dele. Nós já ouvimos várias palavras, várias pregações. Nós conseguimos ver que Saul, eu até anotei aqui algumas vezes, a Bíblia vai nos contar várias vezes, que Saul tentou matar Davi várias vezes. Primeira vez, lançou a lança sobre ele, contra Davi, que está lá em 1 Samuel 18, o 10 e o 11. Segunda vez, da mesma forma, está no 19, 9 e 10. 9 e 10. Depois mandou os servos para matar Davi. Está lá no 19, 11. Depois tentou matar Davi na guerra. Depois perseguiu Davi no deserto. Depois tentou matar ele na caverna. E assim sucessivamente. Fique tranquilo, irmãos. Quando a unção verdadeira recai sobre a sua cabeça, fique tranquilo. Não se preocupe com as ameaças. Não se preocupe com o que as pessoas vão te falar. Apenas carregue a presença. Carregue a unção. Devemos parar de ficar preocupados com coisas que é deste mundo, que está nesse mundo. A coisa que a gente mais procura, as coisas que a gente mais busca, não é aquilo que vem do céu, é aquilo que a terra nos proporciona. E pensando nisso, eu consigo lembrar de quando Jesus estava no Betsême. A Bíblia vai nos dizer que ele suava sangue. Alguns estudiosos falam que aquele sangue ele corria na terra como uma forma de abençoar a terra, eu não sei. E foi preciso Deus mandar um anjo para falar com Jesus, porque ali ele estava apreensivo. E eu consigo ver um homem que verdadeiramente, ele não só carregava a unção, mas ele era a unção. Uma unção que andou sobre este mundo.
Uma unção que veio por nós, se sacrificou por nós. E naquele momento, Jesus, ele estava com medo, desesperado, eu penso, igreja. Porque eu vou falar a verdade para você, a morte eu acho que não é uma coisa muito fácil de se lidar com ela. E o anjo, ele desce e fala assim, fique tranquilo. Logo isso vai passar. Fique tranquilo. Loguinho você vai estar lá conosco. Fique tranquilo. E é o que o Espírito Santo de Deus está ministrando em vários corações aqui, que está aflito, que está desesperado, que está angustiado. Fique tranquilo. Existem anjos ainda que intercedem a nosso favor e é nisso que nós precisamos nos apegar, é isso que nós precisamos pensar e se apegar apenas nisso. Esquecer as ameaças, esquecer o que já ficou para trás. E aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi levado àquela cruz e tudo passou. Assim como o nosso ministério vai passar, eu penso que daqui 110 anos, ninguém que está aqui dentro vai mais estar aqui, se até lá ele não tiver voltado. Então nós precisamos, igreja, investir mais naquilo que verdadeiramente nós vamos viver eternamente. Nós temos investido pouco tempo, nós temos investido pouca energia. Como nós temos colocado pouca energia no nosso ministério. E sabe o que eu acho mais interessante? Que nós só estamos nessa terra para cumprir com um propósito que é do Senhor. E muitas das vezes não queremos viver esse propósito, queremos viver o propósito que o mundo tem nos oferecido. Aqui nós vemos Davi. Eu fico pensando quando ele chega lá e Samuel fala assim, Deus, ele mandou eu vir aqui por você. Eu acho que ele até assustou na hora, porque ele não estava esperando. Imagina só, quando Samuel falou que ele seria rei. Uma pessoa como nós que já imagina, eu ser rei, eu vou estar lá no palácio. Eu vou mandar no palácio. Visando o quê? As coisas deste mundo, títulos. Títulos que o mundo nos oferece todos os dias. Da mesma maneira, o diabo, Satanás, ele ofereceu esses títulos para Jesus. Mas algo de interessante é que nós vemos Davi, muito pelo contrário, ele aceitou um título de servo. Ele não aceitou um título de rei. É tanto que a Bíblia vai nos contar quantos anos esse homem não viveu correndo de Saul. Mas uma coisa eu tenho a dizer. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul? Vocês entendem que as pessoas que muitas das vezes nos ameaçam, ou as obras de Satanás que muitas das vezes nos ameaça a nossa mente por uma fraqueza que a gente muitas das vezes deixa a brecha e ele vem e lança, e muitas das vezes alcança a nossa vida. Quantas das vezes Davi teve essa oportunidade de matar Saul, e não matou por quê? Porque todas as vezes que você carrega a presença, você entende o projeto de Deus, o propósito de Deus, não só para você, mas até mesmo para quem te persegue, para quem te desanima, para quem te coloca para baixo. Deus tem um propósito e um processo até mesmo para quem não te ama, até mesmo para quem te humilha, até mesmo para quem tenta te envergonhar, até mesmo para quem tenta falar que Deus não é contigo. Deus tem um propósito para todas essas pessoas. O que é que nós precisamos? Entender isso. Não se apegar nisso. Não se preocupar com isso. E eu anotei aqui, ó. A unção não vai embora
de repente, ela se retira onde a obediência acaba. Acabou a obediência, acabou a unção. Acabou a obediência, acabou o ministério. Acabou a obediência, acabou a vida com Deus. Isso é em tudo. Todas as pregações que nós ouvimos aqui, nós escutamos falar disso. Se não tem obediência, rodou. Não precisa obedecer, fica à vontade. É opção sua. Mas vai chegar um grande dia em que Deus vai passar a sua vida no telão. E eu penso que provavelmente para muitos esse será o pior dia da sua vida. Porque você vai olhar e vai ser cobrado por aquilo que você não fez, sabendo que devia fazer. E se Jesus te cobrar apenas naquele grande dia, obediência, e se Jesus ele te cobrar apenas, ter te cobrado no decorrer da sua caminhada apenas pouco parte do seu tempo, e se Jesus tiver passar sua vida no telão e a única coisa que ele precisava era de um coração disponível, e em você ele não conseguiu achar. E se naquele grande dia, sua vida ser passada naquele telão e você vê que Jesus só te cobrava perdão, amor ao próximo, renúncia de pecado. E hoje eu me apeguei nisso e eu fiquei pensando como nós passaremos por esse grande dia e como que ele vai ser, muitas das vezes por uma falha nossa. Deus, ele fala aos nossos corações todos os dias, todas as horas, o que diferentemente falava nesses dias, porque Jesus ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus e esse Espírito ele te convence daquilo que você deve fazer, daquilo que você deve renunciar, daquilo que você deve deixar, daquilo que você deve fazer. E muitas das vezes, por nós estarmos apegados às coisas deste mundo, a gente, sem querer, diz não, ou querendo também diz não. Saul, ele teve o reinado dele totalmente reprovado, família foi lançada ao fogo, porque aqui morreu foi todo mundo, só ficou um que depois vai falar lá na frente da sua descendência, esqueci o nome dele, não sei se é Jonatas, não, Jonatas é o filho, esqueci o nome, já ouvi até palavra, esse aí, pastor, eu lembro que você já até pregou sobre ele aqui. Irmãos, quando você não cumpre com o seu chamado, com o seu propósito, entenda uma coisa, você automaticamente, por muitas das vezes, escraviza até a sua geração, como foi com esse homem. Deus cobrou dele apenas obediência e ele fez tudo ao contrário. E nessa noite eu pergunto para a igreja, quantos de vocês têm visto que há muito tempo você não sente mais a presença do Senhor? E eu fiquei pensando nisso, quantas das vezes a gente caminha e já não sente mais a presença do Senhor nas nossas vidas. A gente não sente mais a unção que vem dEle nas nossas vidas. E tem muitos sonhos parados por falta de unção, por falta de presença, por não estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A unção, igreja, ela representa a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares. E por muitas das vezes a gente vimos casamentos se acabando, e eles não se acabam por pouca coisa, eles se acabam por falta de presença, eles se acabam por falta de unção. No culto de homens eu estava tomando banho para vir para cá e orando para o nosso culto, eu falei isso aqui, vou repetir, porque o Espírito Santo de Deus, ele está me pedindo isso.
Naquele dia os guerreiros lembram que eu falei aqui que o Espírito Santo de Deus, ele tinha ministrado no meu coração, que aqui tinha pessoas que já estavam procurando outros ministérios para ir e sair dessa igreja. E nessa noite eu vou tornar a dizer, não saia. Irmãos, isso aqui está ardendo no meu coração aqui ao ponto de não estar conseguindo nem suportar. No início do culto eu falei que hoje até tonto eu fiquei. Não saia. Existe unção de Deus para você aqui. Não é por causa que o outro ministério não tem unção, mas a unção de Deus para você está aqui. Não adianta depois, lá na frente você vai olhar e vai lembrar. Por que eu saí? Não saia. Se você sair, é sobre a sua responsabilidade. Quantas vezes nós temos visto casais, casados não conseguindo seguir com a sua varoa. E nessa noite, antes de vir para cá, eu senti uma voz do Espírito Santo ministrando no meu coração. E eu disse, Senhor, como que eu vou falar isso? E o Senhor me falou, fale. Tem casais aqui, casados, que não pode passar por um pequeno problema, que quer chutar o balde. E isso é falta apenas de unção. E isso é falta apenas de presença. Está perdendo a unção, está perdendo a presença, e a sua casa está padecendo. Eu lembro que no início do meu relacionamento, do meu casamento, toda discussão era motivo para falar, vou separar. Quantas vezes eu liguei para meu pai e falei assim, pai, estou vazando. Meu pai falou, você pode vazar, mas para cá você não vem não, que eu taco o pé em você. Quantas vezes ele falou isso para mim? Gerando um homem que precisa ser mantido na presença, na unção. Irmãos, um certo dia o Espírito Santo de Deus falou, se um dia ainda você falar sobre isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E nessa noite eu falo para você, não chute o balde, pare de falar sobre isso. Toda briga é resolvida com conversa e não com divórcio. Vou falar de novo, toda briga é resolvida com conversa e não com divórcio. Todo divórcio vem com falta de presença de Deus. Ah, mas tem uns casos que realmente não dá. Quando? 2 tipos. Isso eu aprendi na antiga igreja. Agressão, traição. Resolvi perdoar, perdoe. Não fale mais sobre isso. Resolvi separar, você tem uma mínima autorização de Jesus, porque ninguém é obrigado a viver debaixo de uma traição e debaixo de uma agressão. Do contrário, irmãos, agarre na mão da sua varoa. Irmãs, agarre na mão do seu varão e jogue ele para cima, ou jogue ela para cima e fala, vamos embora. Pare de falar sobre divórcio em brigas. Todas as vezes que você fala isso, o Satanás fica alegre, e é dentro da sua casa, não é fora não. Falta de unção tem levado divórcio para vários lares. Falta de presença tem afastado várias pessoas dos seus ministérios, dos seus chamados. Porque tem pessoas que andam no automático. Ele está andando, você está vendo e fala assim, nossa, mas aquele irmão é cheio de unção. A unção já saiu dele há muito tempo. Quer ver? Saul. Ele já tinha perdido a unção de Deus. Ele já tinha perdido a presença. Mas como que o povo chamava ele? Rei Saul. Rei Saul. Ele já não tinha mais nada de rei, mas ele era visto como Rei Saul. Pronto, acabou o culto. Misericórdia. Como eu estava falando, a religião mantém a aparência, mas não sustenta a unção. Capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado.
Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos... Porém, o Senhor olha para onde? Coração disponível. Ele não só olhou para o coração de Davi e falou assim, eu acho que esse dá certo. Não, ele viu um homem com um coração disponível. Para quê? Carregar a unção de Deus. Carregar a presença de Deus. Quantos de nós precisamos, quantos de nós não estamos com o coração disponíveis para carregar a unção de Deus, para carregar a presença de Deus. E aí, quando muitas das coisas dá errado, nós não sabemos lidar porque não estamos carregando a unção de Deus, não estamos carregando a presença de Deus. E a coisa vai para o buraco. Por falta de carregar a unção, por falta de carregar a presença. Saul ainda era o rei por fora, mas já tinha sido rejeitado por Deus. Tem pessoas que parecem estar bem, mas está vazio. Tem gente que levanta a mão, mas o coração está tão longe. Ô igreja, como nós precisamos tomar cuidado disso. Deus não se impressiona com o dom, Ele se impressiona com o desejo, o coração, Deus não se impressiona com o dom, Ele se impressiona com os desejos do coração. Tem um coração disponível? É terra para a habitação de Deus. Todas as vezes que Deus habita em um coração, igreja, nós sabemos que esse coração, por ter uma terra fértil, ela começa a dar frutos. Por mais que passamos por vários problemas, quem carrega a unção não vai ficar isento de passar por problemas. Quem carrega a presença não vai estar isento de passar por problemas. Vai passar, porque Davi passou, nós não seremos diferentes. Mas entende uma coisa, todo coração disponível dá bons frutos. Todo coração disponível é terra para Jesus trazer bons frutos. E bons frutos é estar ligado ao reino dos céus. As demais coisas serão... Aleluia, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A unção é restaurada no secreto. Olha o versículo 11. A unção é restaurada no secreto. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha até a mim. Irmãos, isso daqui eu achei bastante interessante, porque quando Davi ele estava apacentando as ovelhas, ali já Deus começa a gerar nele um rei, porque ele conseguia ser rei daquelas ovelhas, ele já conseguia apacentar elas, ele já conseguia livrar elas dos maus que aconteciam, que eram os bichos que tentavam pegar elas. Então entenda, igreja, ali sozinho, aquele homem, aquele jovem, sozinho, passando por tamanhas dificuldades, mas ele sempre estava vivo, ele sempre estava falando assim, qual que é a minha obrigação? Apacentar as ovelhas. Beleza, é só isso que eu precisava ouvir. Eu vou apacentar da melhor forma possível. Carregando a presença de Deus, carregando a unção de Deus, faça as coisas com excelência. Sabe por quê? Davi nunca imaginou, irmãos, que ele seria rei, porque estava apacentando ovelhas. Jamais ele iria imaginar um negócio desse. Por eu apacentar ovelhas eu vou ser rei? Nunca. Não tinha nem nada a ver. Mas tudo que ele fazia, fazia com excelência. Tudo que nós precisamos fazer para com o Senhor, faça com excelência. Deus, Ele sempre trabalha com você no secreto. A Bíblia está dizendo que esse jovem estava lá dentro do mato, apacentando as ovelhas. Ele não estava no culto, ele estava lá. E no secreto Deus estava promovendo ele cá.
Você está entendendo como que Deus trabalha no secreto? Enquanto ele trabalhava lá, Deus promovia ele cá. Existe uma promoção para ele naquele dia, ele nem imaginava. Eu fico imaginando aquele servo chegando e falando: Davi, Samuel está te esperando. Ele falou, eu imagino que ele pensa assim: pronto, vou morrer. Porque aqui a Bíblia vai nos dizer que quando o povo viu Samuel, falava: o que aconteceu? O que nós fez? Não, calma, só vim prestar um sacrifício ao Senhor. Eu fico pensando, Davi, caminhando e pensando: o que eu fiz? Porque nós sempre temos esse lado negativo. Meu Deus, o que eu aprontei? O que foi que aconteceu? Será que eu matei um leão? Esse leão não era do rei? Ou será que eu matei um urso? Esse urso, sei lá, era uma criação do rei? O que eu fiz? Eu fico imaginando ele caminhando a destino daquele culto. E quando ele chega lá, Deus tem uma promoção de unção para ele. Aqui nós conseguimos ver Deus mostrando para ele que não só basta ele ter experiência, ele precisa ter presença e ele precisa ter unção. Todos nós, igreja, precisamos ter presença e precisamos ter unção. Não podemos ficar apenas nas experiências, nós precisamos carregar unção, nós precisamos carregar a presença, porque não é todos os dias e todas as horas que nós teremos experiência, mas a unção de Deus que há em nós precisa sim dar frutos, bons frutos, como eu acabei de falar. Mas neste momento, eu quero perguntar para a igreja, porque foi isso que o Espírito Santo de Deus, ele me perguntou, e que você possa refletir sobre essa pergunta, e imaginar, e se responder para você mesmo, ou responder para Deus, o que vai ser perguntado agora. E isso eu fiquei viajando por muito tempo, muitas horas, e eu anotei aqui, quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo você já não procura mais saber, pelo menos, se você está carregando a unção que há de Deus sobre a terra, sobre o povo? Ainda existe unção para nós, ainda existe presença para nós. Se você está respirando, igreja, é porque tem sim um ministério que você precisa cumprir. E não vai ter justificativa naquele grande dia. E é porque eu tinha que trabalhar, e é porque eu tinha que cuidar do meu filho, ou porque eu tinha que cuidar do meu esposo. Não vai colar. Então, enquanto nós estamos respirando, nós precisamos sim buscar essa presença, buscar essa unção, porque eu não sei você, mas eu quero sim reinar com o Senhor. Eu fico pensando, que se nós vamos reinar no milênio, não quero reinar só no milênio, eu quero reinar eternamente para com Ele. Para isso, para Davi reinar com Deus, ele teve várias marcas, e é dessas marcas que nós cristãos gostamos de correr, problemas. Se para mim carregar a presença e a unção for um problema, estou fora. Só que no grande dia, irmãos, isso vai ser requerido de nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta achar que nós iremos fugir. Não. Isso vai ser sim cobrado por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual vai ser a nossa resposta? Não tem resposta, porque para Ele não tem questionamento. Se você está respirando, comece a entender se verdadeiramente você está buscando essa unção, se você está carregando essa unção, se você está carregando essa presença. Porque todo problema que bater na sua porta, fique tranquilo. Quem vai resolver para você não é você, é o próprio Senhor. Assim como Ele fez com Davi, Ele vai fazer sim com nós. Porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele é o mesmo eternamente, em nome de Jesus. Quem perdeu a unção precisa voltar ao secreto.
Anote isso, quem perdeu a unção precisa voltar ao secreto. Precisa falar, Senhor, eu perdi a minha unção, eu perdi a tua promessa, eu perdi tudo, Senhor. Mas eu ainda estou respirando. Então, antes que o Senhor faça o que fez com Saul, eu preciso me posicionar e entender, sim, que eu preciso, sim, estar ligado, estar na sintonia de Deus para a minha vida, de Deus para a minha casa. Josué, ele termina assim, o ministério dele falando, eu não sei vocês, aí é problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir, igreja, é ser servo. Servir está ligado a ser servo. E ser servo precisa andar debaixo de uma obediência. O resto é balela. Quer ser líder da sua casa? Aprenda a ser servo. Quer ser líder da sua empresa? Aprenda a ser servo. Porque capacidade vem de Deus. Revelação de estratégias vem de Deus. O que nós precisamos fazer? Buscar aprendizado. Mas entenda, uma chave virada na sua mente é sim uma revelação do céu para a sua vida. E nós entendemos que quando isso acontece, as nossas vidas nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo 13, para nós encerrar, a palavra vai dizer assim, ó, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Na frente de quem? Ah, irmãos, aqui nós temos uma grande revelação de Deus para nossas vidas. Os irmãos dele não faziam nem conta da existência dele. E agora são obrigados a suportar a unção de Deus descendo sobre a cabeça de Davi. E é isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. Não importa se você é o menor, se você pouco sabe, se você pouco tem instrução. Entenda uma coisa, vai chegar um dia que as pessoas vão contemplar sobre a sua vida a unção, a presença de Deus, ao ponto de as pessoas olharem e falar assim, o que aconteceu? E o povo dizer assim, ó, eu não sei o que aconteceu, mas existe unção e existe presença. Ele era improvável, passou a ser provável. Ele era um esquecido, passou a ser lembrado. Por quê? Porque quando existe presença, quando existe unção, nós seremos promovidos na frente daquele que nunca fez conta de nós. Eu quero convidar você a colocar os seus pés e eu entendo que esse momento para mim, é um dos momentos mais difíceis dessa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele pediu para me fazer um desafio e esse desafio, ele mexeu comigo ao ponto de eu questionar várias vezes. E das várias vezes que eu questionei, o Espírito Santo de Deus diz assim, ó, comece por você. Foi isso, aconteceu ontem, 1h lá em casa. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele requer de nós, da igreja, uma nova aliança. E, irmãos, eu não quis concordar com esse negócio, não. Falei, meu Deus, como que eu vou falar para um povo que já é crente há não sei quantos mil anos, há quantos anos, a fazer uma aliança com o Senhor novamente, como que vai ser isso? E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração, só faça o desafio, começando por você, se ajoelhe e faça uma nova aliança para comigo. E algo de interessante é que uma aliança, irmãos, ela já foi feita há muitos anos, mas por muitas das vezes nós temos deixado de caminhar com a presença, com a unção. Isso tem prejudicado as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus hoje, ele requer isso de nós, uma nova aliança. Uma nova aliança onde você vai fechar os seus olhos e
vai curvar sua cabeça, não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque esse é um momento especial, é um momento que Jesus ele tem acesso ao seu coração. E quando você curvar a sua cabeça, você começa a falar: Senhor, eu preciso fazer uma nova aliança com o Senhor, eu preciso me converter a algo que isso já tinha acontecido há muitos anos, eu preciso renovar a minha aliança. Ou até mesmo a você que está aqui, que nunca fez uma aliança com o Senhor. É um momento que você precisa curvar o seu coração e dizer: Senhor, eu nem te conheço e eu não sei nem por onde o Senhor anda, mas nessa noite eu quero fazer uma aliança contigo. E nós vamos louvar um hino. Esse é o mesmo hino que ontem o Senhor Jesus, Ele me tomou lá em casa e Ele me levou a fazer uma nova aliança com Ele. Porque para você carregar uma unção, para você carregar uma presença, você precisa renovar-se para com Deus todos os dias. Mas esse é um momento específico em que você curva a sua cabeça e fala: Senhor, neste momento eu quero receber a tua unção, eu quero carregar a tua presença. E lembrando disso eu me emociono, porque quantas vezes nós temos carregado as fadigas do dia a dia, temos carregado a nossa família, temos carregado a nossa empresa, mas não temos carregado a presença do Senhor, não temos carregado a unção do Senhor. E ontem eu estive buscando a Deus e Ele falou, ministrou no meu coração e mandou eu dizer à igreja que essa noite é uma noite de você reconciliar para com Ele. É uma noite que você precisa, em nome de Jesus, entender como que funciona a unção dEle, a presença dEle. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele ministra ao meu coração e fala que Ele irá passar por essa igreja nesse momento e Ele vai requerer algumas coisas de você que há muito tempo você não sentia. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele ministra no seu coração e Ele fala que há quanto tempo você não se ajoelha diante da minha presença, há quanto tempo você não sente a minha presença, há quanto tempo você não carrega a minha unção. Nesse momento é o momento que o Espírito Santo de Deus Ele te mostra que há quanto tempo você não sente a presença dEle, há quanto tempo você não ora em línguas, há quanto tempo você não dá atenção para as vezes que Ele te chama no secreto. Ela baixou. Ela baixere cai tui derraço de canta. Ela baixere cai tui derraço de canta. Existe uma presença do Espírito Santo nessa noite. E ela vem com o som de uma unção nova. Ela vem com uma unção de uma presença nova. Ora, ela baixou, recai tui derraço. Ora em línguas. Nessa noite você receba a vida de Deus. Alabaxore cai tui de raço de canto. Alabaxere cai tui de raço de cai. De cai tui de raço de cai tui de raço. Alabaxore cai.
Receba a unção. Receba a presença. Receba a unção nova. Receba a presença nova. Alabaxorecate o derraço de cai. Alabaxorecate o derraço de canto. Alabaxorecate o derraço de canto. Ah, igreja, como o Senhor tem sentido a tua falta. Quanto o Senhor tem sentido a tua busca. Quanto o Senhor tem sentido a falta de conversar contigo no secreto. Quanto o Senhor tem sentido a falta de derramar sobre você a unção. Quanto tempo você não ora mais em línguas? Quanto tempo você não me chama mais de pai, de amigo? Quanto tempo você não clama a mim dizendo: ei, Deus, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Quantas vezes você orava e clamava e chorava e hoje não faz mais isso? Quantas vezes você clamou? Quantas vezes você falou: Senhor, aqui está um coração disponível, e hoje se perdeu nisso? Alabaxorecai tu em derraço de canto. Alabaxorecai tu em derraço de canto. Alabaxorecai tu em derraço de cai tu em derraço. Há uma unção nova para este tempo. Há uma unção nova para essa igreja. Eis que irei passar a peneira nesse país, e quem não estiver carregando a minha unção, quem não estiver carregando a minha presença, vai padecer. Essa é a noite, igreja, de uma nova aliança. Essa é a noite em que você precisa falar: Senhor, é eu mesmo, não é o meu esposo, não é a minha esposa, nem meus filhos. Sou eu que preciso renovar a minha aliança para contigo. Sou eu que preciso me consertar para com o Senhor. Sou eu que estou padecendo, sou eu que estou sofrendo. E se estou sofrendo é porque não carrego a tua unção. Se estou sofrendo é porque não carrego a tua presença. Acha em mim, ó Pai, um servo. Acha em mim, ó Deus, um coração disponível que está disposto a carregar a tua unção e a tua presença. Essa é a noite que você precisa ser verdadeiro para com o Senhor. Essa é a noite em que você precisa falar: Senhor, há quanto tempo eu estou andando rodado? Há quanto tempo eu não sinto mais alegria? Há quanto tempo eu não sinto mais vontade? É o momento que você tem que orar ao Senhor e ser verdadeiro. E falar: Senhor, isso é comigo, isso é para mim mesmo. Nessa noite o Senhor, Ele me mostra claramente que tem casas aqui que estão ao ponto de ser destruídas. E essa destruição, ela não vem do céu. Essa destruição, ela vem por falta de presença. Ela vem por falta de unção. Porque a casa que o Pai habita, nela há anjos, arcanjos. Aleluia. Nela há o Espírito Santo de Deus. E uma casa que carrega a unção, e uma casa que carrega a presença, ela carrega também a paz do Senhor. Não existe casa que carrega unção e paz, e unção e presença, que não tem paz. Adversidades várias, mas paz
que excede todo o entendimento também existe. Que nessa noite você possa abraçar o irmão que está ao seu lado e dizer assim: que o Senhor possa receber em você uma nova aliança. Que essa nova aliança possa ser como uma terra fértil, arada, adubada, para que quando o Senhor Jesus plantar, possa dar frutos. Nós precisamos dar frutos, igreja. Assim como foi com Davi, Jesus também está disponível para plantar na sua terra. Ele só precisa de um coração disponível. Ele só precisa de uma terra pronta e arada para poder suportar as adversidades, sabendo que a recompensa do cristão não é a terra, não é o mundo, é viver eternamente com Ele, é reinar com Ele. Pare, igreja, de buscar as benfeitorias do mundo, as coisas do mundo. Isso não é para nós que somos cristãos. As nossas coisas estão ligadas ao céu. Fique tranquilo. Fique tranquilo. É Jesus que cuida de você. É Jesus que cuida da sua casa. É Jesus que cuida da sua família. É Jesus que cuida da sua empresa. Quem cuida da sua empresa não é o governo, é Jesus. Quem cuida da sua saúde não é o mundo, é Jesus. Quem cuida da sua mente não é o mundo, é Jesus. Comece a entender sobre isso. Na dificuldade que você tem, estude sobre isso. Se é nas finanças, procure entender o que está acontecendo. É falta de presença, é falta de unção na minha vida financeira. Senhor, o que eu preciso fazer? E eu entendo que todo coração disponível, que está disposto a receber uma transformação, o Senhor também está disponível para trazer a clareza da sua dificuldade, para que você aceite e comece a ser transformado, para que você aceite e comece a ser mudado. Nessa noite você possa ir em paz para sua casa, entendendo que Deus tinha uma unção, derramou uma unção na vida de Saul, e por falta de obediência ele perdeu essa unção. Por falta de obediência ele perdeu essa presença de Deus. E Davi, nós sabemos que ele pecou várias vezes, ele errou várias vezes, mas ele estava com o coração disponível para confessar o seu erro, para confessar a sua mazela e dizer: Senhor, estou aqui, Senhor. E não é à toa que ele escreveu vários versículos em Salmos, vários capítulos. E alguns tempos atrás eu fui ler alguns Salmos e eu falei: Senhor, não tinha uma coisa mais proveitosa para o Senhor colocar aqui em Salmos, não? Porque nós vemos várias vezes Davi sofrendo, Davi clamando, Davi chorando, Davi preocupado, desesperado. E o Senhor ministrou no meu coração naquele dia dizendo: se está aí, é porque eu sabia que a sua geração iria chegar. E a sua geração está passando pelas mesmas dificuldades que Davi passou. Então que nessa noite você possa ir embora debaixo dessa nova aliança, entendendo que para que nós sejamos mais que vitoriosos, nós precisamos carregar unção, nós precisamos carregar a presença. Vá em paz e que Deus abençoe você, a sua semana e a sua família. Está terminada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.